Bom dia, eu queria agradecer a presença de todos. Meu nome é Lídia, eu sou do Serviço de Neurologia do PetCare. Junto comigo a gente tem uma equipe, o chefe, né, o Rafael Lessa, o Matheus e a Amanda. Quando a Cibele me propôs a ideia de trazer um caso clínico, eu pensei direto nessa paciente. Ela também tem várias comorbidades. A gente fala que é poliesculhambose, né? Tem muitas. Eu vou falar de algumas. Na verdade, a ideia é tentar desconstruir algumas ideias sobre crises convulsivas em gatos, talvez deixar muitas ideias e muitas perguntas. Falar de neurologia felina ainda é um desafio. Medicina felina é um desafio, neurologia felina é muito mais, né? Porque a medicina da neurologia veterinária ela é muito atrasada em relação à medicina humana. Quando a gente fala de felino, então, chega a ser assim, até triste. Recentemente, a partir de 2015, a gente teve um boom de artigos e estudos saindo em relação a esses pacientes. Então, a gente tem algumas coisas novas, mas, mesmo assim, quando a gente fala de estudo, tanto para medicação, como eu vou discutir algumas coisas, a gente vê que é muito difícil fazer estudo, até nos Estados Unidos, quando a gente vai falar de estudo randomizado, com placebo, quase não se fala de gato, né? Tanto que é tão difícil, por exemplo, quando a gente prescreve Serene aqui no Brasil ainda. Algumas coisas assim em relação à legalidade disso. Então, eu vou falar da Fiona. A Fiona é essa da foto mesmo, ela é uma gata modelo, ela foi capa de uma ração da Premier, e eu tive o privilégio de atendê-la, o pessoal do Pacaembu também. Ela ficou na UTI, a casa da UTI. E é uma gata felina, sem raça definida, de 11 anos. Ela também tem um perfil um pouco temperamental, digamos assim, mas é uma gata tranquila de manejo até. Isso a gente vai conversar durante esse caso, porque é um dos maiores desafios do exame neurológico. A gente tem um artigo recente falando sobre isso, sobre o desafio do exame neurológico no paciente felino. A gente tem restrições, a gente tem que respeitar esse paciente. Quando a gente fala de fazer propriocepção no cachorro, por exemplo, eu consigo repetir inúmeras vezes e comparar. No gato, a gente não consegue fazer isso. Se você fizer, primeiro que a posição, né, geralmente a gente faz a propriocepção tátil mesmo, que fica mais fácil para adequar o paciente, mas muitas vezes, se você forçar mais de 2, 3 vezes, ele já não vai deixar você fazer novamente. Existem estudos que mostram também sobre a resposta à ameaça alterada nesses pacientes depois do exame neurológico completo. Então, teoricamente, é a primeira coisa que deveria se fazer, entre outras coisas que a gente vai conversar. Então, o histórico, ela vem encaminhada pela doutora especialista em felinos, a Estela Pazos. O histórico dela, ela teve osteocondrose no joelho esquerdo. Osteocondrose é uma proliferação óssea, geralmente articular, que causa bastante dor. O prognóstico é meio reservado, não existem tantos estudos, mas geralmente ele está ligado ao vírus da felve e a um tipo de tumor, que é um fibroblastoma, geralmente. Mas não tem muitos estudos. Ela tinha tirado do joelho esquerdo, bem na articulação, então ela tem uma atrofia importante, fazia fisioterapia e acupuntura nessa pata, e aí ela começou a claudicar da outra pata. E aí ela foi encaminhada, porque ela estava com apatia, anorexia, e ela acabou sendo encaminhada para tratamento e avaliação desse outro joelho, pensando aí numa recidiva, porque geralmente os poucos relatos que a gente tem existem recidivas e existem osteocondroses gigantescas. A dela era bem, até que, pequena. Então, ela estava tomando gabapentina, amitriptilina em horários bem diferentes, condroitina, glucosamina e vitaminas. Aqui a gente tem uma proliferação bem na articulação do outro joelho. E, então, realmente, ela tinha osteocondrose no outro joelho. Ela já passava com o ortopedista externo, então a gente conversou com o ortopedista externo. Ela ficou internada para controle,
ficou bem, saiu do Pacaembu para passar com o ortopedista, e aí ela acabou fazendo a cirurgia no ortopedista externo que já acompanhava ela. Então, ele retirou o fragmento ósseo, esse fragmento foi para biópsia, realmente deu osteocondroma, mas deu um processo imunomediado também, né, uma artrite imunomediada. E ela foi encaminhada para controle de dor, novamente para o Pacaembu. Aqui são os exames pré-operatórios dela, ela tinha o hematócrito 39, sem leucocitose, agregados plaquetários, a coleta dela é sempre um pouco complicada, né? Eu sempre falo para as meninas me ajudarem ou coletarem. A creatinina dela estava levemente aumentada, função hepática e tudo normal, e a ureia também normal. Ela tinha um exame de FIV-FeLV, a gente repetiu, deu negativo, o ELISA. E aí, no pós-operatório, ela chegou bem sedada à noite, os exames cardiológicos e radiografia de tórax normais antes do procedimento. E aí, no dia 9, ela ainda estava alternando alerta e sonolência. Acreditava-se que, pelo pós-operatório, é uma gata acima do peso, estressada, e ela estava com analgésicos. E aí ela teve uma alteração na internação pontual de consciência, ficou sonolenta, midriática, apresentou um nistagmo e tremor. Ela é uma gata que tem nistagmo pendular. Ela é meio siamesa. Então, ela tem uma alteração, geralmente esses pacientes têm uma alteração no ligamento do olho, é genético, que a gente tem um nistagmo, que é um movimento involuntário, mas ele não tem fase rápida, parece um pêndulo mesmo. Mas, nesse momento, ela apresentou um nistagmo vertical, então, totalmente diferente. Quando a gente tem nistagmo vertical, a gente geralmente remete a uma alteração vestibular central, na maioria das vezes. Então, a gente repetiu os exames, estava fazendo controle álgico. Nesse momento que ela teve essa alteração pontual, a gente discutiu sobre retirar os opioides, pensando numa alteração serotoninérgica, algo do tipo. Repetiu os exames, a gente tinha uma leve queda de hematócrito, mas nada muito compatível, melhora da função renal com a fluidoterapia. A gente pensando em desidratação, tudo isso, por não estar comendo naquele momento, né? Mas em 24 horas ela já aceitou alimento, é claro, a locomoção estava comprometida, e logo no pós-operatório ela veio sondada, acabou tirando a sonda, mas ela tendia a reter urina. Isso é uma coisa que chamou a atenção. É claro que ela também estava com uma alteração locomotora importante, porque ela sentia dor no joelho e o outro já não era muito bom. Então, ela, no dia 10, 24 horas sem alteração neurológica na pontual, só aquele momento, liberou para casa. E aí, com essa possível reação a opioides, a gente já coloca na fichinha, que possivelmente tem reação, para tomar cuidado no momento de usar ou não usar. Liberação em bom estado geral, comendo, bebendo. E aí foi liberada com essas medicações, pensando no pós-operatório. E aqui foi quando a tutora chegou em casa no dia 12 e achou a Fiona em estado semicomatoso. Né? A Fiona não estava se mexendo, estava com ruído respiratório, uma cialorreia importante. Nesse momento, quando ela chegou, ela tinha uma alteração aqui de head tilt. Então, ela teve uma piora. E a respiração muito, muito ruidosa. Os campos pulmonares ruidosos, a gente acabou fazendo um raio-x nesse momento. Lembrar que no dia 8 ela fez, não tinha nada, no dia 12 ela já tinha uma pneumonia importante. E aí ela foi encaminhada para o serviço de UTI. Então, no dia 12, ela estava um paciente em mau estado geral, não conseguia aprender alimento, urinou somente no colo do tutor, ruído respiratório e dificuldade para andar. E apresentou momentos de nistagmo em casa e hemidríase. No exame físico clínico, logo de pronto atendimento, redução do nível de consciência, aí o nistagmo já estava horizontal, ruído respiratório grosseiro, foi feito o diagnóstico de pneumonia e desidratação 6%, com mucosas hipocoradas. E ela tinha alguns momentos de movimentos involuntários faciais. Ela faz movimento no olho, dá para ver por aqui? Faz movimentos repetitivos oculares bem rápidos.
E ela tinha essa alteração de nível de consciência de repente, com midríase, cialorreia. Eu ficava babando com midríase e o nível de consciência bem reduzido. E a tutora relatava alguns espasmos que ela tinha reparado em casa e alguns momentos de vocalização que ela pensou que poderia ser por dor. Então, quando ela passou comigo no exame neurológico, ela já estava na UTI, já estava com um estado grave, né, uma resposta à ameaça presente. Eu coloquei aqui primeiro porque é a primeira coisa que tem que ser feita no exame neurológico do gato, pelos indícios de literatura. Nível de consciência reduzido, ataxia vestibular, né, quando a gente é ambulatório, então a gente precisava ajudar ela para ela andar. Pitose labial, paresia, então ela tinha essa alteração ortopédica que alterava o meu exame neurológico, né? Ela tinha uma fraqueza importante dos membros pélvicos, por dor, tinha dor lombosacra também, o postural diminuído, mas ela estava com o nível de consciência reduzido, então é complicado, propriocepção diminuída, reflexo pupilar diminuído, tendendo à midríase, e a simetria facial leve do lado esquerdo. Quando ela chegou, ela também tinha. E, nesse momento, ela tinha nistagmo vertical e não horizontal. Então, o exame neurológico dela alternava. Movimentos rítmicos em face eram bem visíveis no exame. E a gente acaba fazendo o exame ortopédico também, mas realmente é difícil diferenciar nesse momento, até porque eu não consigo ficar repetindo. É um paciente que está num estado grave, tem dor, então a dor altera muito o exame neurológico do paciente felino. Então a gente acaba realizando novas reavaliações no exame neurológico. Então eu estabeleci o tratamento e no outro dia reavaliei ela novamente. Então, o que ela estava tomando era omeprazol, dipirona, ampicilina e subactam. O manitol tinha sido feito, sem resposta. Citrato de imaroptan, que é o Cerenia. O salbutamol, pensando numa alteração respiratória, por causa daquelas crises que ela apresentava. Ela tinha um raio-x também, que parecia que ela tinha um colapso de traqueia, então deixou a gente um pouco interrogando. Além do ringlactato, na gasometria ela só tinha uma leve diminuição de potássio, oxigenoterapia, e aí a gente adicionou a dexametasona, a clindamicina, pensando em causas infecciosas, para controle de crise focal, pensando em absorção mais rápida, eu optei por entrar com levetiracetam, fisioterapia acupuntura passiva, na UTI, e passar a sonda nasogástrica, porque é uma gata obesa, enfim, que não estava conseguindo se alimentar. Então, quando eu conversei com os tutores, a gente tem limitações em relação ao exame neurológico, né? Então, ela tinha alterações tanto de tálamo, tálamo e córtex, pensando em crises convulsivas, além da alteração vestibular, que pode ser de lobo parietal ou não, pode ser de tronco encefálico. Então, a gente fecha geralmente como uma síndrome multifocal. Então, ela tem várias alterações que remetem a várias áreas do cérebro. E aí a gente pode pensar, acabou de sair de cirurgia, será que teve um processo vascular, o hematócrito caiu um pouco, infeccioso, neoplásico, inflamatório, além da alteração ortopédica e dor na coluna, e uma pneumopatia nesse momento. Então, nesse momento, por causa do nível do paciente, da alteração, principalmente do pulmão, a gente não conseguia fazer o exame de imagem, né? Por exemplo, pensando numa ressonância. Então, optou-se por entrar com o tratamento e reavaliar ela em 24 horas e pedir alguns exames que seriam pensando em diagnóstico diferencial. Então, perfil de coagulação, o IF ou ELISA de toxoplasmose, e aí reavaliar ela em 24 horas. Quando a gente conversa com um tutor, geralmente a gente traça, né, o acrômio de alterações vasculares. Então, poderia ser um AVC? Poderia, até pelo processo, né, pensando num AVC hemorrágico. Inflamatório infeccioso, quando a gente tem alguns estudos que demonstram que, nos casos de neurologia felina, chegam a mais da metade, muitas vezes, só alterações infecciosas. Acredita-se também pelo perfil do nosso tutor e dos nossos pacientes, né? Mas tem lugar, por exemplo, se você for em hospital escola, a maioria das alterações neurológicas, pelos estudos, são poucos levantamentos, são por trauma.
Tóxico, envenenamento, não tinha histórico. Anomalia nessa idade não seria comum. Metabólicos, poderia ser. Então, a gente repetiu os exames, gasometria, e a gente não tinha nenhuma alteração que justificasse. Idiopático, poderia ser uma epilepsia idiopática? A gente vai conversar mais para frente do pouco que se tem sobre epilepsia idiopática, mas ela existe, né? Antigamente a gente falava que era super raro, mas hoje a gente vê que tem grandes possibilidades da gente atender bastante paciente. Neoplásico pode ser um tumor que, por causa da diminuição aí da imunidade perante a todo o estresse de todas essas doenças, poderia ser. Deficiência nutricional, ela não tinha, a gente acabou dosando tiamina também, mas não era compatível com o quadro. E degenerativo, disfunção cognitiva, doença de acúmulo lisosomal, as fibras orgânicas, ela não tinha sintoma antes, não era progressivo, né, pensando numa disfunção cognitiva, e ela não causa esse tipo de alteração, até que tem alguns estudos que demonstram que gatos podem convulsionar com disfunção cognitiva, mas são convulsões mais clássicas. E as doenças de acúmulo, geralmente, elas são comuns no paciente mais jovem. Então, aqui no dia 15/3, 3 dias depois, ela estava com sonda nasal, mas ela já estava começando a aceitar aquela porcaria lá da Whiskas Dream. Eles adoram isso, não comem nada, mas isso eles sempre comem. A tutora, ela está fazendo carinho, ela está respondendo ao estímulo, estava ainda sonolenta, na internação ela estava mansa, ela não é uma gata mansa de manejo, então a tutora falava, ela está melhor, mas ela vocaliza muito, ela conversa com a gente e ela não está fazendo isso, ela não está 100% dela, ela está com bastante alteração, mas ela está melhor, né? O nível de consciência, o head tilt também melhorou e a ataxia. Então, ela foi liberada, o IF de toxoplasmose deu 1/160. Teoricamente, por literatura, a gente fala de pré-exposição ou exposição. Precisaria de anticorpos mais altos para fechar como toxoplasmose. Alguns hematologistas que eu acabei conversando pediram para eu repetir esse exame em 10 a 15 dias, eu repeti, e esses títulos diminuíram, mas lembrar que ela estava com a clindamicina, porque eu optei por entrar, dado o estado geral dela. Então, isso poderia influenciar. O controle de pneumonia e anemia, a gente estava aguardando o histopatológico da proliferação óssea, foi pedido para ela retornar com o ortopedista e especialista em felinos e fazer retornos comigo também. Então, ela estava bem, comendo e melhorando. No dia 22, ela ainda tinha bastante alteração de locomoção, vocês vão ver alguns vídeos dela. 29/3, o controle de exames, a pneumonia já tinha melhorado e a anemia também. E no dia 30/3, ela foi encaminhada para o serviço de ressonância magnética e coleta de líquor. E, geralmente, quando a gente coleta líquor, a gente faz um painel de doenças infecciosas. Essa paciente e todos os pacientes felinos que eu atendo, ultimamente eu estou optando por encaminhar para o serviço de ressonância do Rio de Janeiro. A Fiona foi um caso desse. Então, a tecnologia que a gente tem aqui em São Paulo, ela é um pouco complicada em relação à alteração que eu gostaria de ver. Porque, pensando nessas crises diferentes, convulsivas, porque ela respondeu muito bem ao quepra, claro que ela fez anti-inflamatório também, mas o quepra, teoricamente, responde muito mais rápido do que o corticóide. O corticóide, a gente ia ter aí uns 3 dias para ela ter uma melhora, e o quepra, existem estudos que em 30 minutos a 1 hora ele já está fazendo o total efeito dele, que é o levetiracetam. Então, eu optei por encaminhar ela para o Rio de Janeiro, porque eu pensava em alterações em hipocampo, ínsula, giro cingulado. E os cortes da nossa ressonância, aqui em São Paulo, são muito grandes, a gente acaba não avaliando tão bem. Então, o preço da ressonância do Rio estava mesmo, e a proprietária era muito disposta. Ela preferiu ir direto para lá. Então, aqui é a ressonância da Fiona.
foi feita sem intercorrências, a gente coletou líquor lá também. Então, aqui eu tenho a região do hipocampo, aqui é uma coloração em flare, né? O flare, ele cora tudo que, teoricamente, é inflamado no cérebro. Então, a gente tem aqui uma hiperintensidade dos hipocampos, mais do lado direito, principalmente. Então, o laudo dela foi que ela tinha um discreto hipersinal, localizado em hipocampo, bilateral, mas mais evidente do lado direito, sem lesões expansivas, então pensando em tumores, algo do tipo, ou um coágulo. O exame de ressonância magnética tinha um hipersinal bilateral e a gente pensaria em doença inflamatória no hipocampo ou esclerose hipocampal. Sugere-se sempre correlacionar a avaliação neurológica e a análise do líquor. Essa paciente acabou coletando líquor lá no Rio de Janeiro e o painel dela a gente fez também, testou FIV-FeLV de novo, Cryptosporum, corona, mandei para a cultura também, tudo negativo, mas ela estava tomando o antibiótico também. E o aspecto do líquor era normal. Ela foi liberada para casa com 1 mg/kg de prednisolona. E aí, quando a gente pensa em alterações neurológicas de hipocampo, pensando em crises convulsivas, em 2015, a gente teve a primeira liberação aí de um paper de uma liga, então, é uma liga europeia, são vários neurologistas veterinários, que se juntaram para começar a conversar sobre epilepsia. Então, em 2015, se liberou muitos papers, e se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato comigo, que eu mando para vocês, sobre epilepsia em cães. Mas começaram a conversar sobre o que a gente vai começar a pensar em escrever sobre a epilepsia felina e as alterações. Mas o interessante é que eles começaram a discutir as limitações quando a gente compara a epilepsia que já está muito consagrada no nosso paciente canino, do felino e as limitações e do porquê que vai ser, talvez, difícil padronizar. Então, o que é a esclerose hipocampal? Ela é uma perda de neurônios do hipocampo. Ela pode ser secundária a uma inflamação, uma infecção, um tumor, um AVC na região. Em medicina humana, ele é um marcador importantíssimo de refratariedade aos fármacos. Então, geralmente, na medicina humana e na medicina veterinária, a gente tem mais ou menos 30% dos nossos pacientes, independente da tecnologia que você use, se há epilepsia, se há crise convulsiva, que agora o termo correto é crise epilética, sendo reativo ou não, então, se eu tenho uma alteração estrutural, eu tenho uma epilepsia idiopática, o termo correto é usar crise epilética. A gente acaba tendo uma refratariedade muito importante aos fármacos. Então, geralmente, tem até cirurgias de esclerose de hipocampo na medicina humana. Na medicina veterinária, os cães também já têm essa literatura de refratariedade, mas no gato a gente ainda começou a engatinhar, porque as alterações são muito diferentes. Então, por exemplo, as crises convulsivas de esclerose de hipocampo no cão são crises tônico-clônicas fugazes, absurdas, aquelas crises que a gente está acostumado a ver. No gato, não. Pode ser crise de ausência, pode ser tremor, pode ser midríase, cialorreia. Então, é um pouco mais complicado. Geralmente está ligado a doenças imunomediadas, né? A epilepsia idiopática, teoricamente, é uma doença, na maioria dos pacientes, imunomediada na medicina humana, tem componente genético. E gatos, a gente começa a conversar sobre literatura. É importante sempre diferenciar de necrose de hipocampo, existe também no gato. Como a gente diferenciaria? Eu teria a área de necrose na ressonância. Então, quando a gente vê necrose na ressonância, a gente tem uma hidrocefalia extravacum, que a gente fala que é um acúmulo de líquido além dos ventrículos que normalmente a gente tem. Então, aqui é um estudo, e aí para tentar quebrar os paradigmas de que tudo muito bizarro tem que pensar em PIF, né? Então, de 35 gatos que eles fizeram um estudo retrospectivo, e falando aqui de histopatológico, desses pacientes que foram a óbito ou foram eutanasiados,
depois, que tinham esse histórico de alteração na ressonância de esclerose de hipocampo, 26 gatos tinham infiltrado inflamatório, então talvez seja bem parecido com a medicina humana. Um gato tinha PIF, um gato tinha toxoplasmose, 5 gatos tinham neoplasia, dessas 3 eram meningioma, e 2 tinham esclerose hipocampal sem nenhum infiltrado inflamatório. E aí aqui o Volk, que é o presidente da Liga, ele, em 2015, liberou esse paper falando sobre as limitações da gente conversar se a esclerose hipocampal vem antes e causa as crises, ou se vem depois. É um paper de 2 páginas, é bem pequenininho, e ele descreve por que é tão difícil. Porque a caracterização é diferente, esse paciente ele demonstra de formas diferentes as crises. Então, muitas vezes, é difícil, você tem uma casa com muitos gatos, de perceber. E como é difícil, pelo consenso, quando a gente pensa em como a gente faz diagnóstico de epilepsia, a gente tem 3 lideranças de confiança 1, confiança 2, confiança 3. Então, os exames de confiança 1, hemograma, função renal, todo o painel infeccioso, ácidos biliares para todo o paciente. Confiança 2, que seria melhor, ressonância e coleta de líquor, além desses exames do confiança 1, para todos. E o confiança 3 é o eletroencefalo, que a gente ainda aqui em São Paulo não tem, em Botucatu o pessoal começou a fazer novamente, o professor João não está fazendo mais, que é o que fazia, o pioneiro aqui em São Paulo, e o professor Bruno Torres, agora em Goiânia, também tem um aparelho. Mas quando a gente imagina, a gente precisa que esse paciente esteja tendo a crise para colocar o eletroencefalo nele e avaliar se tem um foco epilético, para falar, isso é uma crise, isso está vindo do hipocampo. Então, a gente tem uma limitação bem importante nesse caso. Então, acaba-se que a gente ainda faz o diagnóstico clínico dessas crises. Então, o que é os pontos importantes? Geralmente, a gente tem o estalar de lábios, automatismos orofaciais, aquele movimento de orelha, às vezes só, ou a face, ou piscar o olho, igual o caso da Fiona. Salivação. Saiu um estudo recente de alguns pacientes com epilepsia idiopática felinas, que a gente faz o reflexo luminoso e eles começam com cialorreia. Eles têm uma sensibilidade muito importante. O gato, ele tem starts de estresse para crises convulsivas, crises epiléticas, bem importante. Então, existem estudos bem bizarrinhos de japoneses balançando alguns gatos, não sei se vocês já viram, esse cão balança, já viu? Fica balançando assim, vários minutos, e o gato dessa árvore genealógica do Japão convulsiona. Nunca tinha convulsionado, mas por balanço. Crises audiogênicas, então, o tutor que está tocando violão ou passa o avião, o paciente tem crise convulsiva, isso tem relato no gato. Então, como difícil a gente tentar classificar isso. A esclerose hipocampal, ele comenta se ela vem primeiro ou depois, porque existem estudos que mostram que pacientes que tinham a ressonância, isso um relato de 2 casos, ressonância antes de crises convulsivas, sem alteração nenhuma no hipocampo, e depois de um estado epilético muito importante, uma alteração hipocampal. Então, é difícil estabelecer. Vários tipos de epilepsia, talvez. A idade média é de 3 a 11 anos, mas a gente sabe que tem um estudo que acima de 8 anos, quando começa com crise convulsiva, a chance de epilepsia estrutural é maior, então uma crise epilética secundária a um tumor, a uma inflamação, uma infecção. No caso da Fiona também, uma coisa importante do gato é que gato em estado epilético, a gente sempre espera que em estado epilético o paciente vai perder a consciência. Nem sempre. Às vezes ele está em estado epilético de uma convulsão focal há 1 dia, há 2 dias. E isso é muito importante, tanto quanto essa descarga elétrica exacerbada e desincronizada no cérebro, como uma crise tônico-clônica. Então, é sempre importante tentar ter essa sensibilidade. Hoje a gente tem celular, o tutor grava e manda para a gente. Graças a Deus, acho que não sei o que seria da neurologia sem o celular do tutor, porque são alterações bem importantes. E o pessoal do comportamento
já fala, sim, em psiquiatria felina, né? Porque a gente tem muitas alterações neurológicas concomitantes com comportamentais e a gente não sabe de onde vem, quem veio primeiro. Então, ele é um paciente muito mais sensível. E aqui a gente tem 2 pacientes que tiveram um estado epilético e ficaram 4 semanas com dificuldade de urinar, retendo urina. E aí acontece muito comigo que você entrou com o Keppra, ninguém conhece o Keppra, né? Para quem não trabalha muitas vezes com neurologia. E será que tem esse efeito colateral? E, na maioria das vezes, é por causa disso. Não tem nenhuma descrição, né, sobre algum anticonvulsivante causar esse tipo de alteração. Porém, a gente também tem poucos estudos em relação a isso para os nossos pacientes, de mecanismo de ação, de fármaco. A gente também tem uma limitação importante sobre o tratamento desses pacientes quando a gente pensa em crise convulsiva, né? Porque o fenobarbital ele é de escolha, mas ele demora até uns 15 dias para fazer o total efeito. Então, nesse período, meu paciente pode convulsionar. Tem pacientes que são bem refratários ao diazepam também, tem estudos com até uso de ketamina, infusão contínua, para controle de convulsão em gato. Em cão também. E aí a gente tem o levetiracetam agora entrando. O levetiracetam é uma medicação que a gente não sabe muito bem o mecanismo de ação, mas ele funciona muito bem. Aqui no Brasil, a gente não tem o de 500 miligramas, que tem uma liberação em horas. A gente tem só o comprimido de 250 e o de 750, e o líquido. Né? Fora do Brasil não tem o líquido, aqui tem. Então, os gatos eles toleram bem o líquido. É engraçado, mas a maioria, por exemplo, a Fiona, que é uma gata ok, mas a gente entrou com um treinamento para ela tomar a medicação. Isso é um papel importante do médico veterinário. A gente consegue treinar os nossos pacientes para fazer a medicação, tentando evitar o estresse, principalmente para gatos agressivos, nesse momento, que a gente vai administrar a medicação. E a gente tem a pregabalina, alguns estudos, a mitoína e a gabapentina. A zonisamida tem no Brasil, mas ela é bem cara e tem alguns efeitos hepáticos importantes. Então, o Vioral ele tem uma absorção bem rápida também. A gente ainda não tem um injetável aqui no Brasil, ele é bem caro, mas, para vocês terem noção, no Guidelines de estado epilético de cão, o Keppra entra na frente do diazepam. Né? Então, quando chega uma emergência, a duração dele injetável é de 8 horas. Então, é uma medicação ok, os efeitos colaterais são bem raros. O mais comum é hipersalivação transitória leve, inapetência e sedação, letargia leve. Na verdade, dos meus pacientes, eu acho que só uma letargia leve. Eu tenho muitos pacientes felinos que tomam o levetiracetam. Então, a Fiona, o que eu conversei com a tutora, é que a gente não sabe quem veio antes, né? Porque a gente não tem um exame de imagem, quem veio primeiro. O que pode ter causado, a gente tem essa sorologia de tóxico aí, eu acabei entrando com o tratamento pelo estado geral da paciente. A gente manteve a prednisona pensando numa alteração autoimune e foi desmamando. Hoje ela está sem corticoide e a gente está desmamando também o Keppra, né, que é o levetiracetam. Acabamos fazendo a repetição do exame tanto para PCR e deu negativo. A toxoplasmose poderia ser uma causa dessa esclerose de hipocampo. O controle das crises foi efetivo, ela nunca mais teve crise. E hoje o maior problema dela realmente é o controle álgico e terapia de suporte ortopédico, que ela tem uma limitação bem importante locomotora. Mas os tutores são muito engajados. Assim, ela faz fisioterapia mesmo puta da vida. Eles adaptam, ela sobe em cima da caixinha. Eu acho incrível fisioterapia em gato, né? Ela só não tolera água, ela não gosta. Mas é demais também. Tem poucos gatos que conseguem, né? E aqui ela andando na esteirinha. A tutora, ela é tão engajada que ela colocou várias esteirinhas na casa para ela pular.
E ela fica fazendo fisioterapia o dia todo, coitada. Uma coisa interessante, que a gente pensa no hipocampo, memória, emoção, né? A gente não tem como bater o martelo, mas essa paciente, depois do tratamento, ela voltou a miar depois de uns 20 dias e a interagir melhor com a tutora. Ela falou que tinha coisas que ela não fazia nem quando era filhote. E a conclusão é que ela está bem. Essa é uma foto dela atual. Ela faz um acompanhamento lá no Pacaembu com a gente. A gente está tentando desmamar o levetiracetam e reavaliar. Talvez foi só pontual essas crises convulsivas, pode acontecer. Tentando pensar em qualidade de vida. Então, a ideia é mesmo tirar os paradigmas aí de crise convulsiva em gato. Elas podem ser bem bizarrinhas. Eu queria agradecer a toda a equipe que cuidou da Fiona, né? Ela não estaria aqui se a gente não tivesse uma equipe multidisciplinar, sempre com muito carinho. É uma paciente muito querida, mesmo brava. E a gente a dona dela deu um apelido para ela que é Juma, porque ela é tipo uma oncinha quando ela quer. E queria agradecer. Obrigada pela presença de vocês.